Gão pagou a prenda aqui amanhã. Eu, Fael e Nanda América estaremos lá hoje. Estaremos lá. Stanley Guzmán, no Alterosa Alerta, agora é com você? Meu querido Leopoldo Siqueira, muito boa tarde para o senhor, muito boa tarde. Meu querido Dom Jair de Orleans e Bragança. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Fael. Boa tarde. Depois Confesso eu quero que uma Vossa frase sua aí. Excelência estava melhor ontem de terno e gravata. Presidente autoproclamado aqui no Alterosa Esporte. Durou 24 horas. E hoje já não é mais. Tá sim lá no seu clube. Lá tô durando menos que treinador lá. Agora fala a verdade, Stanley, a polícia militar, ao reprovar no psicotécnico, perdeu um grande policial. Imagina gol do Galo, arrancava e pá. Tá explicado por que foi reprovado, né? Tá explicado. Ô, Gão, boa tarde, meu irmão. Boa tarde, como é que tá, Stanley? Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Eu queria perguntar para vocês, o time da Gávea joga amanhã também? Quem? O time da Gávea? Quem? Não tenho conhecimento, não. Tô preocupado com o meu time. Mal educado ele. Alguém pode me dizer se o time da Gávea joga amanhã? Stanley, ele não está no momento bom, Stanley. Pô, mas não tem ninguém mais inteligente que esse cara, não. Esse cara tá dando uma aula. Aí hoje é dia dele. Por isso estou perguntando a ele. Dia do professor, um beijo para você, o Gão, em nome de todos os professores. Tia Lívia está me assistindo agora também. Tia de Marco Tadeu, minha tia. Mas o Gão, o time da Gávea joga amanhã? Não tenho conhecimento dessa informação. Se você quiser dar uma olhadinha no seu celular aí, viu, menino mal criado? E você observa o jogo do seu time, se você não tem essa informação. Cara, tira ponto dele, você é professor. Boa. Menos 5 pontos, viu? Pela sua insistência e pela falta de conhecimento do jogo do seu time. Aí perde a liderança, menos 5 pontos ou não? Perco não, eu tenho 8. Eu ainda fico 3 na frente dos outros ainda. Quer dizer, entendeu, Fael? Você tá entendendo, Fael? A resposta foi boa. Hein? A resposta foi boa. Você tá pensando mais rápido ultimamente. O cara tá no recalque. Você sabe por que o Gão não tá? Não tá bom? Que foi? Olha só, você pode conferir lá no superesporte.com.br. A oposição do Cruzeiro segue em pressão para a renúncia de Wagner Pires Sá e outros vices que já disseram que não vão renunciar. Aí fica complicado. Ô, Gão, o diretor jurídico vai se afastar para se defender das acusações. Os salários estão em dia, não? Não, ainda não. Aí é bagunça, velho. Mas não bastasse isso, em cima do que o Leopoldo Siqueira falou, queria mandar um recado, né, para alguns vice-presidentes que falaram que tem compromisso com os conselheiros que o elegeram. O seu compromisso é com essa torcida, com os 9 milhões de cruzeirenses que estão sofrendo mediante as péssimas escolhas que vocês fizeram dentro do clube. Eu concordo. Ô, Leopoldo, em falar em péssimas escolhas, você vai falar do... convidar... Não, o presidente que já não é presidente, mas rei morto, rei posto. Não tem jeito. Ótima! O cara assumiu e arregou, aí acabou, né, seu Jair? Lógico. A situação estava pior do que hoje. Depois a gente no vácuo aqui, falei pra todo mundo assim, ó, agora o Galo vai, porque o Fael é presidente, chega que já não é mais. Entendeu? Mas aqui, só para bater um papo com vocês, olha só, gente, a confusão de torcedores depois da final do campeonato de aspirantes entre Grêmio e Internacional. Aspirantes? Brigando em qualquer categoria. Agora virou briga geral, meu irmão. Falta de categoria, mas falta de categoria, é isso aí. Absurdo. A briga. É a torcida do Grêmio contra ela mesmo? É contra a Internacional. Mas parece que foi no jogo, né? Tá lá, ó. A briga é entre duas torcidas organizadas do Grêmio, Léo. Que coisa absurda. Quer dizer, os caras não estão se entendendo. Eles jogam mesas, galões, trocam socos, tudo isso na parte interna do estádio. Quando a policiada chega, começa a maior correria. 50 torcedores foram detidos e encaminhados para o Juizado Especial Criminal. Uma pessoa ficou ferida. Ô Léo, não é torcida oposta, não. Os caras estão brigando entre si. E colocando em risco pessoas, né, de bem e de inocentes ali que podem estar transitando nesse mesmo local. Agora, você falou aí, foram presos. Até que horas? Não, isso aí é 2 palitos, rapaz. Porque em Minas Gerais, infelizmente, tem briga de torcidas de rivais, entre elas, que é o caso do Cruzeiro. Aqui aconteceu o mesmo caso no C Superior, onde torcedores comuns, pessoas de família, passaram um aperto danado, onde duas organizadas conflitaram entre si, da mesma torcida. Foram suspensas pelo Ministério Público, mas isso não significa que elas... que os marginais, né? Não elas torcidas, não vão pagar. Não quer dizer nada, não. É lamentável. Eu só queria dizer o seguinte, tem que torcer igual o time da Gávea lá. Pessoal tranquilo. Eu só não entendo muito bem. O time da Gávea é o pessoal tranquilo. O time... Deixa quieto. Eu só não entendo agora, falando sério, a punição de proibir o uso de material da torcida no estádio.
Porque, teoricamente, seria mais fácil identificar usando o material da torcida. Quando você proíbe instrumento, não foi o bumbo que bateu em ninguém. Então, eu acho essa medida paliativa das piores possíveis, porque é meio sem sentido. Concordo, ineficaz, na minha opinião. Eu acho que deveria fazer o seguinte, vamos pegar a cartilha do pessoal da Gávea, né? Pessoal pacífico. Pessoal da Gávea com o pessoal tranquilo. Demais. Não, o pessoal da Gávea com o Jair, que começou lá. Lógico, chegou no Flamengo lá na Gávea. Pessoal tranquilo, você sabe. Ô, Stanley, nesse problema que eu falei de torcida do Cruzeiro, tinha pessoal da Gávea também, viu, irmão? Tinha, pessoal infiltrado. A gente sabe disso, né? Tô sabendo. Pois é. Não mexe não, Gal. Tá difícil. Se me tirar 5 pontos, ainda sobra 3. Tá bom, então por esse erro de informação aí, menos 5 pontos, menos 10. Tá. Ficou em segundo. Vamos, Palmeiras. Será que se eu te der esses pontos, você sai da zona de rebaixamento, não? Não saio. Ixi, então valeu de Falta nada. 3 rodadas ainda. ainda. Tocar meu barco de carro, que hoje ficou ruim pra todo mundo. Vai na alerta, Estevam. abraço, Eu amo Estevam. vocês. Vem Boa comigo, tarde. Minas Gerais. Tá no ar. Eu também tô chué com esse futebol de Minas Gerais. Dá um jeito aí, moçada, de jogar bola e sair dessa zona de desconforto danado que vocês colocaram a gente aqui. Atlético, hein? Dá um jeito de chacoalhar esse coreto. Nosso time da Raposa, dá um jeito de jogar bola. Esses mafiosos aí, muitos deles, dá um jeito de aparecer aí. A policiada guardar esses caras tudo. Se não quiser colocar a discussão lá no Alterosa Esporte de bandido, joga pra mim aqui. Eu não tenho bandido de estimação pra mim, não. Eu quero ver os times de Minas jogando na primeira divisão. Meu América dá um jeito de subir também, pra gente poder ficar todo mundo bonito. Vem comigo, Minas Gerais, Alterosa Alerta tá no ar a partir de agora. Eu e a minha equipe vamos atualizar você com as principais notícias da nossa minerada. No programa de hoje você vai ver que um corpo foi encontrado no meio da rua em Venda Nova. A polícia trabalha com a hipótese de overdose, já que o local é conhecido por ser um ponto de usuários de drogas. Já, minerada, eu mostro pra vocês os detalhes desse caso aí. Corpo estendido no chão, suspeita de usuário de droga, destaque de Venda Nova para toda Minas Gerais. E tem mais, você vai ver também um caso que está chocando o país. Mas se você tiver uma memóriazinha boa igual a minha, vai se lembrar que não é o primeiro episódio, não é o segundo, e nós estamos tratando de momentos como esse com uma certa frequência. Gente, um padrasto matou um menino de 4 anos com 15 facadas. Sabe por quê? Porque, segundo ele, o menino não parava de chorar. Antes de matar a criança, o homem ainda deu 8 facadas na mãe do menino, que foi socorrida. Já eu mostro para você esse absurdo, chocante, esse crime absurdo, terrível, tenebroso, que vai receber por parte da justiça brasileira todas as garantias e seguranças. Por isso, me dá aqui, meu time, deixa eu já logo meu esculacho. Por isso que hoje ou amanhã, Sua Excelência, ministro Dias Toffoli, vai colocar em pauta o julgamento da segunda instância, se pode soltar preso com segunda instância. Ô, ministro, o senhor pensa direitinho, eu sei que não vai chegar até o senhor o meu comentário aqui não, que o senhor é um muito chique, muito importante, né? Põe o rosto do menininho para mim, fazendo um favor. Esse menininho, ministro, foi assassinado com facada pelo padrasto, a mãe tomou 8 facadas, o menino tomou 14, né? Aí, se ele não for julgado em segunda instância, Vossa Excelência vai soltá-lo, porque tem que esperar o julgamento até o final, né? Sabe, na verdade, ministro, eu acho que tem muitos, não são todos, muitos ministros do Supremo que deveriam era se prender, porque são bandidos, e julgar a chave fora. Essa que devia ser a verdade, é a minha opinião, tá? É a minha de Stanley Ramos Guzmão, meu CPF é meu, eu que tô falando. Aqui, deixa eu explicar um tempo pra vocês. Eu já errei muito na minha vida e pago pelos meus erros. Eu espero que você, que está me criticando, pague pelos seus. Eu acho que tem ministro do Supremo Tribunal, alguns que são bandidos. Eu acho. Fazer o quê? Se tem gente que apresenta televisão e não tem coragem de falar, eu tenho. Qual a diferença disso? Eu tenho. E detalhe, eu tenho e provo que tem suspeita contra ele. É só me apertar. Apertar isso aqui só que eu falo. Mais um morador de rua foi agredido e também no bairro Carlos Prates. O segundo
episódio em 3 dias. Quem me conta é meu querido amigo Erickson Martins, que está ao vivo comigo. Martins, boa tarde. Boa tarde, Stanley. Boa tarde a todos. É o que você já ressaltou na abertura. 2 pessoas foram vítimas nesses últimos 3 dias, viu? Sim. O primeiro morador foi vítima no domingo, teve 80% do corpo queimado, está internado em estado grave. Rapaz. Já a segunda vítima, um rapaz de 23 anos, que foi morto ali próximo ao viaduto Helena Greco. A polícia agora, Stanley, vai trabalhar para identificar a motivação desse crime através de câmeras de segurança próximas à localidade. E o rapaz só foi identificado porque ele estava portando uma tornozeleira eletrônica. Olha para isso. E aí, através dessa tornozeleira, foi possível a identificação dele. Aí a polícia vai trabalhar agora 2 linhas, Stanley. A primeira é para saber a motivação, quem seriam os autores e também por que esse rapaz estava fora do seu domicílio. Porque uma vez que sai com a tornozeleira eletrônica, ele tem que informar um domicílio, uma residência fixa, para ser monitorado. Aí a polícia agora vai trabalhar essas 2 linhas de investigações aí. Na verdade, meus amigos e minhas amigas, a minha opinião sobre esse assunto é que nós estamos, Belo Horizonte sobretudo, está com as ruas invadidas pela população de rua, óbvio. Né? Muitos moradores de rua. Sim. Precisa voltar a carga para aquele recenseamento dessas pessoas, verificar quais são as necessidades que elas têm, aqueles que têm história de dependência química, aqueles que foram abandonados pelas famílias, não pode permanecer como está, não. Exatamente, Né? exatamente. É sazonal, é periódico essa ocupação. Está na hora de fazer um serviço, né, Eric? Com certeza, a polícia trabalha, Stanley, também é preciso, é claro, é óbvio que precisa ser feito um trabalho com essas pessoas. Social. Né? Um trabalho social. Essas pessoas não estão, essas pessoas não estão nas ruas porque querem, né? Algum motivo levou elas a estarem nessa situação. Então, é preciso que os órgãos competentes façam uma ação com essas pessoas. Agora, nesse caso, o rapaz que foi vítima de facadas próximo ao viaduto, a polícia vai trabalhar para saber a motivação, né? E por que ele estava fora do seu domicílio. Por que ele não estava sendo monitorado, uma vez que estava utilizando uma tornozeleira eletrônica? E em São Paulo, Stanley, nós temos imagens agora de uma agressão absurda a um morador de rua que aconteceu em São Paulo. Vamos acompanhar nas imagens. Olha só o morador de rua em pé ali. Do nada, um grupo de pessoas cercam ele. Que loucura. E começam a agredi-lo de forma gratuita, Stanley. O rapaz, sem esboçar qualquer reação, é agredido com socos, pontapés. Olha o soco que ele leva, chega a cair no chão. Absurda. E as pessoas estão ali acompanhando sem fazer nada. E essas imagens, Stanley, foram filmadas, foram gravadas através de um celular de um outro morador de rua que ficou ali quietinho acompanhando, filmando, porque senão acabava sobrando para ele também, viu? Pois é, e aí eu pergunto para a sua excelência, o presidente Bolsonaro, que eu tenho certeza que alguns vídeos que nós fizemos aqui já chegaram ao conhecimento dele. Presidente, o senhor disse certa vez que estava tomando providências para que o Brasil não... Coloca as imagens divididas para mim, Milton, para que fique casado o meu comentário à evidência do que eu estou fazendo. Coloca para mim as imagens da agressão, por favor. Presidente, está aí, ó. O senhor disse que tomaria providências para que a barbárie não se apossasse do nosso país. Se isso aí não é a evidência de uma barbárie, se isso aí não é a evidência da barbárie, presidente, eu confesso ao senhor, eu não sei o que é mais, né? Ministro Sérgio Moro, se isso aqui não for para mim a expressão clara e objetiva da extinção da raça humana do ponto de vista emocional, chegar no meio da rua, tirando de rua, dar um soco na cara dele, do nada. Ah, mas será que teve motivo? Nenhum motivo justifica isso. Ainda que ele tenha praticado algum crime, tem que chamar a polícia para poder prendê-lo e ele responder à justiça pelo crime que ele praticou. Isso aqui tem nome, chama ausência de Estado, ausência de poder, ausência de Ministério Público, ausência de Polícia Militar, ausência de Polícia Civil, ausência de Justiça, ausência de Tribunal, ausência de tudo, de Poder Executivo. Isso aqui chama ausência de Câmara de Vereadores, ausência de Poder Legislativo. Isso aqui é tudo menos Estado. Isso aqui é horda, é bagunça.
Isso aqui é qualquer coisa menos Brasil. Mas cadê o caboclo ou a cabocla que vai chegar e tomar conta e falar assim, agora acabou? Não tem jeito. Porque tem sempre alguém que dá uma liminar, que solta a bagunça toda. Olha isso aí. Falei bobagem, Hélio? De maneira alguma. Eu assino embaixo, endosso tudo que você disse, Stanley. É um absurdo a gente assistir umas imagens como essa e não ficar indignado. Né? A gente vê que nós estamos abandonados. Literalmente. E eu conversava com um grande procurador de justiça há pouco tempo atrás e ele disse isso. Stanley, eu sei que você é obrigado a dizer, praticamente do ponto de vista da informação, para a pessoa não reagir, porque esse é o caminho mais seguro. Mas aqui, se tiver a menor chancezinha, tem que reagir, né? Eu reagiria. Rapaz, e o mais engraçado ali, Stanley, são pessoas que ficam assistindo sem esboçar qualquer tipo de ajuda ao morador de rua. São tão canalhas, são tão bandidos quanto, Eric. Então, assim, a pessoa sendo agredida, a gente observa nas imagens que ele não tem nenhum tipo de reação. Olha que loucura. Ele leva um soco, chega a cair no chão. Loucura. E as pessoas, rapaz, tratam o ser humano como se fosse lixo, Stanley. É exatamente isso. Infelizmente, é muito triste ver isso nos dias atuais. E fico triste, concluo meu raciocínio, por ver episódios como esse acontecendo aqui no nosso país e os nossos senadores, governadores, deputados federais, estaduais estarem aí envolvidos na reeleição e eleição de seus prefeitos no ano que vem e ausentes completamente da discussão de segurança pública. Completamente! Venham aqui e me desmintam, por favor, se eu estou falando mentira. Agora o que a gente espera, né, Stanley, que de posse dessas imagens, a Polícia Civil possa chegar até a esses agressores e fazer a prisão devida de cada um deles, né? Para que eles sejam soltos meia hora depois, mas ainda assim que sejam presos, né? Mas que sejam realmente colocada a sua ficha, né, no seu currículo, né, um crime como esse. Episódios como esse. Exatamente. Falou foi tudo. Quem passou hoje bem cedo pela praça do bairro Lagoinha, em Venda Nova, levou um susto. O corpo de um rapaz estava estendido no chão e aparentemente sem sinais de violência. A repórter Etel Corrêa esteve hoje cedo lá no local e é ela quem mostra pra gente. Vamos ver. Polícia Militar e Polícia Civil foram chamados aqui na região de Venda Nova nessa manhã, depois que o corpo de um jovem foi encontrado caído no meio da rua. A morte foi constatada, mas até agora ainda não se sabe a motivação da morte do rapaz. A suspeita é de que ele tenha tido uma overdose. Tinha sinais nas mãos que é usuário de droga e o pessoal da homicídios, fazendo levantamentos, chegou até uma pessoa que disse que ele chegou correndo aqui, confuso, e logo em seguida caiu ao chão. Aquela mania de perseguição, que alguém estava perseguindo e tal, e em um momento ele veio a cair ao chão. Ele chegou a ser identificado? Estava com documento? Não, estava totalmente sem documentos. De acordo com informações de moradores aqui da região, essa praça é um ponto de uso de drogas e perto aqui há várias biqueiras. Ninguém quer mostrar o rosto, mas todos contam que durante o dia e também à noite há uma movimentação intensa de usuários então no local. E esse jovem não foi reconhecido como morador da região. É uma situação que eles ficam de lá até aqui. É muita droga, é muita coisa, né? E muito roubo também. A gente pode ver que é um jovem ainda bem novo, né? Aparentando aí 20 e poucos anos. É lamentável a nossa juventude hoje estar nessa triste situação. Na verdade, é uma equação rápida de ser feita. O dependente químico, quando ele não morre, ele mata. O usuário severo, o dependente químico severo de drogas, isso é discutido com grandes profissionais. Quando ele está em crise, quando ele não morre, ele mata pela droga. É o que nós estamos vendo aí. Sem nenhum sinal de violência, entrou numa overdose e só o laudo do IML, da Polícia Civil, que vai trazer para nós essa realidade. Muito triste. Eu te mostro agora imagens de mais um acidente no anel rodoviário. 2 pessoas morreram e uma ficou ferida depois de uma batida entre um carro e um ônibus na tarde de ontem. Meus amigos, o acidente foi próximo do bairro Universitário. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do carro que trabalha com aplicativo de transporte avançou a placa de parada obrigatória e foi atingido pelo ônibus que faz a linha Jardim Vitória até a estação Vila Oeste. As 2 mulheres que solicitaram a corrida morreram no momento da batida. Elas estavam indo buscar o pai no hospital e morreram no momento da batida. O condutor do carro foi atendido no local do acidente. Olha só o tamanho do impacto. Parece que o carro deu uma engasgada ali na subidinha. Olha lá, parece que ele deu uma engasgada para acelerar.
E obviamente, me vem também ao coração aqui que o ônibusinho estava numa velocidade bem chapadinha também, né não? Você que está em casa agora me assistindo, olha lá. Somada a engasgada do carrinho pequenininho, mais a velocidade bem acima do... Como é que era? As duas pessoas que morreram, lamentavelmente, são irmãs. Uma com deficiência visual e a outra com uma válvula na cabeça. Enfim, duas pessoas morreram nesse acidente aí, que tem uma conjugação. Para mim, o tacógrafo ou o velocímetro desse ônibus vai poder dizer se ele estava com a velocidade compatível para aquele local, né? E o carro parece que engasgou na hora de arrancar ali, ó. Né? Um tempo um pouquinho menor. Olha lá, ele dá uma engasgadinha, não tinha motor para poder arrancar naquela altura. Moral da história: 2 pessoas mortas nessa conjugação fatal e letal que é o trânsito no Brasil, sobretudo aqui na nossa capital dos mineiros. Fatal, fatal. Se não morre mais gente nesse exato momento, como diria Erickson Martins, se não está morrendo mais gente, é por milagre. Sobretudo os motoqueiros, não vou chamar motociclista não, os motoqueiros, não respeitam nada nem ninguém. Acho que os motoqueiros estão achando que aquela buzininha é limpa que eu quero passar, né? O motorista embriagado andou 17 quilômetros na contramão na BR-153 no Triângulo Mineiro. Erickson, me conta essa história aí, velho. O bafômetro superou o limite para crime mais de 3 vezes, é isso mesmo? Exatamente, Stanley. Que doido, hein? Você acabou de falar em milagre, né? E aconteceu mais um milagre. Esse realizado pela Polícia Rodoviária Federal após tirar de circulação esses condutores que dirigiram mais de 17 quilômetros na contramão na BR-153 no Triângulo Mineiro, viu, Stanley? Tá aí nas imagens o momento em que o condutor é abordado, né? E quando ele fez o exame do bafômetro, apontou 1,24, Stanley. Você tá doido? 1,24. 17 quilômetros na contramão. Aí você pode ter a ideia do tamanho do estrago que poderia ter realizado esta pessoa, esse inconsequente, né, Stanley? Na minha opinião, ele tinha plena convicção no primeiro gole de que ele dirigiria depois. Exatamente. Então ele assumiu totalmente a possibilidade de produzir o dano fatal a alguém. Não é isso? Exatamente. Então, pronto. Um verdadeiro kamikaze na direção de um veículo. Para matar os outros. Para matar os outros mesmo. Você assim ainda ia. Obrigado, Erickson. Olha, um homem alega ter sido espancado por 2 pessoas e acusa o chefe de segurança do shopping Del Rey, aqui em BH, de omissão. Segundo a versão da vítima, as agressões aconteceram sem motivo. Destaque meu para você agora, vem. As fotos circulam pelas redes sociais. Nos posts, um homem afirma ter sido agredido em um shopping da região noroeste de Belo Horizonte. Ele mostra marcas pelo corpo, a bermuda rasgada e um atestado médico que aponta a incapacidade de trabalho por 5 dias. Renato Coimbra alega que foi vítima de racismo e de calúnia no estacionamento do shopping. No boletim de ocorrência, há 3 versões diferentes para a mesma história. Em uma delas, a polícia foi chamada por uma mulher que alegou que estava sendo assediada por um homem alterado, que a chamou de gostosa e que a ameaçou quando ela chamou os seguranças. O boletim ainda aponta que Renato Coimbra estava com os olhos avermelhados, a pupila dilatada e extremamente agressivo. Na outra versão, Renato afirma que ele é quem foi vítima de agressões na frente do chefe dos seguranças por outros 2 homens que se apresentaram como policiais, mas estavam em trajes civis. Diz ainda que teve o celular arrancado das mãos e depois quebrado. Renato ainda relata que levou um mata-leão, foi obrigado a sentar no chão e ameaçado. Segundo o denunciante, o supervisor de segurança assistiu a tudo e não tomou nenhuma providência para interromper as agressões. O homem de 31 anos foi socorrido no hospital Odilon Berens. Já na terceira versão, o chefe da segurança relatou no mesmo boletim de ocorrência que, ao chegar ao local, encontrou Renato muito alterado, alegando que havia sido vítima de racismo. Disse que testemunhas que estavam no shopping viram a situação e que 2 homens que estavam entre essas pessoas se apresentaram como policiais e, em dado momento, entraram em vias de fato. Ele alega que não conhece os autores da agressão. Disse que, diante da confusão, solicitou a segurança.
Ele afirma que prestou todo o apoio aos envolvidos e que não conhece nem a suposta vítima, nem os agressores. Bem, o Shopping Del Rey esclarece que repudia todo e qualquer ato de violência. A equipe de segurança foi chamada para mediar uma ocorrência de suspeita de assédio envolvendo 2 clientes no estacionamento. Na ocasião, a polícia foi acionada pela mulher, suposta vítima, que foi acompanhada por profissionais do shopping. A administração reitera que o seu time de segurança passa por capacitações periódicas para oferecer apoio aos consumidores e que está à disposição para colaborar com o trabalho de investigação das autoridades competentes. O shopping, acho bom vocês fazerem isso. Acho muito bom o Shopping Del Rey fazer isso. Sabe por quê? Porque nós não estamos acostumados a ver pessoas discutindo em estacionamentos de shoppings aqui em Belo Horizonte e seguranças, ao invés de proporcionarem solução para o problema, criarem mais problema. É o que eu entendi até agora. Porque depois de polícia participar, vítima, autor, todo mundo falar, ainda não se sabe o que aconteceu? Eu acho que o preparo de vocês talvez não seja tão preparo assim. Tá? Tô aqui para discutir com vocês quando acharem oportuno. Não gostei da ocorrência, não. Achei muito fraca, por sinal. Vem comigo, Minas Gerais. De Caldas, a PM deixou uma lição para esses traficantezinhos. Presta atenção. 2 adolescentes de 17 anos foram apreendidos pela PM em Poços de Caldas. De acordo com a polícia, os menores foram abordados no bairro Santa Rosália, região conhecida pelo tráfico de drogas. Um deles tentou fugir em um veículo, mas não conseguiu. Eles estavam com 4 papelotes de cocaína e R$ 197,50 em dinheiro. As drogas e o veículo foram apreendidos. Os 2 já têm várias passagens por tráfico de drogas. E também no bairro Santa Rosália, 2 rapazes, um de 18 e um de 22 anos, foram presos por tráfico de drogas. De acordo com a polícia, eles estavam comercializando os entorpecentes em uma rua do bairro quando foram abordados. Com eles, a polícia encontrou um tablete de maconha, um papelote de cocaína, 5 buchas de maconha prontas para a venda e R$ 317 em dinheiro. Enquanto esses idiotas, esses otários, ficam vendendo droga lá e tomando esporro de polícia, ok? Os patrões estão andando de carro importado e os idiotas estão aqui presos agora. 2 maior, ok? Não sai da biqueira, fica ali vendendo constantemente aí drogas no bairro Santa Rosália, ok? Pois é, gente preso, alegra o tio Stanley. Mais alegre ainda fica quando te dou a oportunidade. Boa tarde do mundo do estado inteiro, agora é tudo nosso. Na verdade, tudo nosso, não, tudo meu. Quem fala tudo nosso é esse cara aqui, ó. Meu irmãozão, Erickson Martins, boa tarde. Boa tarde, Stanley, boa tarde a todo o estado. É tudo nosso, meu querido. É tudo nosso. Tem umas certas frases que a gente vai, não é criando, mas vai saindo, né, da boca da gente, que cai bem, né, rapaz? É tudo nosso, Minas Gerais. A gente pode até falar assim, nesse exato momento tudo nosso. Não, você parou de falar nesse exato momento, você devia ter continuado. Vai continuar, obviamente. Vai continuar, né? Com certeza. Meu irmão, tá tudo certinho com você? Tudo certinho, graças a Deus. Minas Gerais todo ligadinha na gente aqui. Todo mundo bem informado. Mostramos no primeiro bloco alguns acidentes sérios, feios, vitimando pessoas, né? Muitas apreensões de droga. Mas vamos tocando nosso barco aqui, você me interrompe a hora que for necessário aí, tá, Ed? Tamo juntos. É isso aí, Minas Gerais. Hoje é terça-feira, dia de você tirar as suas dúvidas sobre Previdência Social, né? Lembra que na semana passada nós fizemos aqui a recepção do Dr. Marcos Brito e ele voltou, porque muitas pessoas tiveram muitas dúvidas. Eu recebo o Dr. Marcos de novo, meu querido amigo. Como é que tá, parceiro? Boa tarde, Stanley. Como é que vai? Tudo bem, graças a Deus. Aqui, só para poder, quem está em casa lembrar, nós tivemos uma ação em Teófilo Otoni. Sim. Do nada, eu fiz um comentário aqui falando assim, ô gente, não briga por causa de cartela de ovo, não. Exatamente. Aí o pessoal vai chamar você de Zé do Ovo, não foi isso? Intransigente dos ovos. Intransigente dos ovos, né? Isso. Aí o rapaz me processou, eu tive que ir lá Correto. 3 vezes. O senhor foi 1, eu fui 2. Exatamente. Qual foi a decisão? A ação foi julgada improcedente. Improcedente. Ele não ganhou indenização nenhuma, mas recorreu da decisão. Recorreu? Recorreu. Mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos ganhar, porque não é possível que eu vou ter que pagar, porque eu chamei o... Não, eu chamei nem... Quem que é o cara do ovo? Nem ele sabia. Na verdade, você chamou a outra pessoa e ele estava achando que era ele, né? Que tava falando pois é. O senhor não é o Zé do Ovo, nem ele sabe que sou eu. Doutor Marcos, semana passada, o senhor veio aqui, tirou muitas dúvidas, inclusive da Poliana Cota, que é minha vizinha lá, perguntando sobre a questão das enfermeiras, como é que ficaria. E aí a gente entendeu que é necessário toda terça-feira a gente receber muitas perguntas aqui. Bela, tá na tela aqui? Então, ó, tá aqui.
alerta jurídico. Gente, tem muita gente ligando. A ligação a gente não consegue atender, porque nós aqui da TV Alterosa, do Alterosa Alerta, na verdade, a equipe do Alterosa Alerta é quem recepciona essas mensagens e manda para o departamento jurídico, que dá suporte sem nenhum ônus, obviamente, da responda a pergunta, procura advogado da sua confiança, mas se ligar não dá para atender. Eu peço sempre que mande mensagens, que aí nós respondemos. Eu tenho a primeira pergunta, doutor Marco, vamos lá. Como eu faço para requerer o benefício? Do LOAS, como é que ele faz para receber o benefício do LOAS? Tanto o benefício do LOAS, né, o BPC, quanto qualquer outro benefício no INSS, o contribuinte tem que ligar no 135 e fazer um agendamento para ele ser atendido. Morreu. Tem demorado de 60 a 90 dias para ser atendido. Morreu o bueno. Agora, se ele for com advogado... O advogado faz esse atendimento para ele, direto do escritório mesmo, e é bem antecipada a decisão do INSS. Por que isso? Por que advogado, que não tem nada a ver com a aposentadoria, por que o advogado tem privilégio e o cidadão que tem um direito não tem? Por que isso? Porque existe um convênio, Stanley, entre a OAB e o INSS. Ô, OAB! Ei, Vale! O advogado nem aposentado vai. Não só com a OAB, com outras entidades também, com sindicatos também podem fazer esse convênio, entidades... Os aposentados da OAB podem até usar o convênio, mas aí tá bom, tá tudo certo. Então ele tem que ligar no 135, né? 135 faz o agendamento. Se for direto no INSS, não é atendido, viu, Stanley? Olha bem. Lá só existe atendimento por agendamento. Somente o advogado que é atendido diretamente sem agendamento. Já não gostei, Minas Gerais, mas tá bom. Tem mais pergunta para você, doutor Marco? Se o INSS negar o benefício, o que fazer? Olha, existe a possibilidade do recurso administrativo diretamente no INSS, tá? E existe a possibilidade de ingressar com a ação judicial. O que a gente vê na prática é que o recurso administrativo dentro do INSS tem muita pouca eficácia, ou seja, dificilmente a decisão é revertida. Na justiça se encontra uma maior facilidade. Sempre lembrando que na justiça se faz esse recurso através de advogado. No INSS não precisa de advogado para recorrer. Mas eu queria fazer um convite a você aí, que está me assistindo em casa. Anota esse telefone, 982965620. Faça um vídeo, volta para mim, Miltinho. Faça um vídeo de você e das suas limitações. Perfeito. Tá certo? Você e dos seus problemas. Porque eu me lembro tranquilamente que nós tínhamos um capoteiro que perdeu, teve um derrame, alguma coisa assim, perdeu o jogo da mão direita. Isso. E ele foi numa perícia e o médico disse que ele poderia trabalhar com outras funções. Correto. Mas ele contribuiu a vida inteira como capoteiro. Pô, mas peraí. Teve que ir para a justiça. Teve que ir para a justiça. Então, às vezes, você que está em casa agora, nesse pente fino que o INSS está fazendo, necessário pente fino que está sendo feito, tem muita gente roubando. Fraudes. Né, Marco? É verdade. Muita gente roubando. Pegue, grave um vídeo com a sua necessidade, conte a sua história pra gente, rapidinho, obviamente, e manda pra gente aqui. Porque se o seu caso for emblemático, vai virar matéria aqui no Alterosa Alerta. E eu faço a ação. Pois é, vai virar matéria aqui. Porque eu tô cansado de ver gente precisando de apoio, precisando de suporte e bater na porta do INSS, bater na porta de muito juiz, mandando o médico fazer perícia. Como é que é o negócio da perícia da moça lá? Levanta a mão. Recentemente teve uma senhora que ela foi cabeleireira a vida toda. Presta atenção, gente. Aposentada por invalidez por mais de 25 anos. Teve a sua aposentadoria cassada no pente fino do INSS. Ingressamos com a ação judicial para ela. Ela não consegue mais ter um movimento normal das mãos, vamos assim dizer. E o perito da justiça, infelizmente, disse que ela está apta para outras atividades. Mas isso é história que te contaram? Não, isso é um processo judicial. Processo judicial. A senhora contribuiu como cabeleireira. Hein, gente? Presta atenção aqui, ó. Cabeleireira. Aí perdeu os movimentos da mão. Foi pro perito, não, ela pode trabalhar com outra coisa. Exatamente. A vida inteira ela trabalhou como cabeleireira. O que ela vai fazer agora? É aposentada há 25 anos. 25 anos. Então eu quero esse caso aqui no Alterosa Alerta. Vamos brigar. Eu quero briga. Mais uma pergunta. Se uma pessoa entrar com um pedido no INSS e for negado, o que pode ser feito? Se for pedido negado? É a mesma coisa da pergunta anterior, né, Stanley? É ingressar ou com recurso administrativo dentro do INSS ou ir para a justiça
sempre através de advogado. Se não tiver condição de arcar com um advogado particular, tem Defensoria Pública da União para esse tipo de ação. Então tá, deixando claro o seguinte, esse telefone aqui é só para você esclarecer as suas dúvidas. Tendo a necessidade de você contratar um advogado, procura o advogado da sua confiança, o seu. Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública, os estágios das faculdades, não é isso, doutor Marcos? Os núcleos de prática jurídica. Os núcleos de prática jurídica. Por favor, lembre-se que nós estamos aqui para dar um suporte de tirar dúvidas para vocês. Esse é o nosso objetivo. Só ressaltar uma coisa, para a pessoa não perder tempo, Defensoria Pública Estadual não pode atuar em ações contra o INSS, somente Defensoria Pública da União. Que é aonde? Da União fica na Rua Álvares Cabral, no bairro Santo Agostinho. Bairro Santo Agostinho. Doutor Marcos, mais uma vez, muito obrigado. Eu que parabéns agradeço, pela sua disposição. à disposição. É aqui que a gente vai fazer sempre assim. Vamos correr atrás do que o povo tem para nós aqui. Um padrasto matou um menino de 4 anos com 15 facadas. Simplesmente porque ele não parava de chorar. Gente, antes de matar a criança, o homem ainda deu 8 facadas na mãe do menino que foi socorrida. Depois, ele se jogou do primeiro andar de um prédio. Vamos ver. No cemitério do Jardim da Saudade, parentes não se conformavam com o crime. O menino Michel, de apenas 4 anos, levou 15 facadas tentando defender a mãe, Manuela Martins. O suspeito é companheiro dela, Edilton Araújo Júnior. Ele simplesmente destruiu a vida do meu sobrinho. Depois de esfaquear mãe e filho, Edilton tentou se matar ao se jogar da marquise da casa onde o crime aconteceu. Ele foi preso em flagrante e está custodiado no Hospital de Santo Antônio de Jesus. Ele vai ter que pagar pelo que ele fez. Eu não imaginei que o Dia das Crianças eu poderia estar comprando um presente para meu sobrinho e hoje a minha família está dando um caixão. Não tenho nem palavras. A mãe de Michel não pôde comparecer ao enterro. Ela teve o fígado perfurado e foi transferida para o hospital do subúrbio. O estado de saúde dela é considerado estável. A senhora não tem palavras, mas eu tenho. A minha esperança, põe a foto dele para mim. A minha esperança é que na hora que esse cara se restabelecer, ele vai ser preso e que dentro do presídio, os bandidos lá de dentro saibam o que ele fez. Essa é a minha esperança. Os bandidos... O Erickson Martins sabe bem isso aí. Erickson, sim. Um episódio de uma covardia como essa, uma insanidade como essa, com a justiça externa eu já perdi a esperança e posso dizer que perdi porque eu sou livre para falar o que eu pensar mesmo, pronto, acabou. Mas quando cai lá dentro do presídio, se não for pro seguro, tá no sal, tá não? Ô Stanley, ele pode pedir imediatamente que o advogado solicite, que ele fique em cela separada, porque os presos, eles não toleram esse tipo de pessoas no meio deles, da mesma cela, não. Vai chegar lá e falar assim, o que você fez aí, parceiro? Eu tô aqui por assassinato. Você matou quem? Você matou uma criança de 4 anos. Mas por quê? Porque tá chorando demais. E aí? É o tipo de crime que a gente fica até sem como comentar. Mas esse tipo de pessoa, que no caso desse assassino, ele vai ter que ficar em cela separada, porque senão o destino dele pode ser igual ao que ele fez com essas pessoas aí. E aí, Erickson e Minas Gerais, é um desafio que eu faço ao ministro, eu vou citar o nome porque ele é uma pessoa pública, obrigado, viu, Erickson? Ao ministro Dias Toffoli, que amanhã vai colocar em pauta o julgamento da soltura ou não de presos condenados em segunda instância. Essa decisão do colegiado do Supremo já foi desobedecida pelo ministro Marco Aurélio, pelo ministro Gilmar Mendes, pelo Lewandowski, enfim, virou um samba do crioulo doido lá no Supremo Tribunal Federal. Lembrando, samba do crioulo doido, expressão que não se pode mais falar, então estou corrigindo aqui agora, virou uma bagunça. Uma bagunça. O Supremo Tribunal Federal vai colocar em julgamento amanhã se pode ou não pode soltar. Serão mais de 148 mil presos que poderão ser soltos por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O Brasil que eu conheço e as pessoas com as quais eu convivo, não aceita mais esse Supremo. Democracia não significa suportar pessoas com a envergadura moral de alguns desses membros do Supremo. E eu posso provar, porque nós não aceitamos que ministros liguem para investigados para poder
dizer assim, poxa, estou chateado com o que estão fazendo com você, como fez o ministro Gilmar Mendes com o ex-governador do estado do Mato Grosso. Né? Nós não aceitamos isso. Agora, quando acontece uma situação como essa aí, ministro Dias Toffoli, qual a opinião de Vossa Excelência? De um homem que mata a criança com 14, 15 facadas e esfaqueia a outra mulher com 8, só porque ele não queria parar de tirar. Eu queria a opinião do senhor em relação a... Mas não pode usar a palavra surto. Igual aquela brincadeira de criança. Não pode usar a palavra surto. Não pode usar, foi um momento ruim. Não pode usar essa expressão, não. Eu quero que o senhor julgue como juiz. Que o senhor não é. Mas, enfim. É isso que me indigna. Só que está faltando, em nome dessa democracia que todo mundo está falando, né? Em nome dessa democracia, nós temos que engolir esse bando de muitos deles, alguns muito bons, mas muitos deles, a sua grande maioria, de pessoas muito más, de caráter, de ética, de procedimento, que estão comandando o nosso país. A sua grande maioria. Vem comigo, Minas Gerais. Desabou em Fortaleza. Atualiza para nós. Stanley, segundo informações do Corpo de Bombeiros, entre 10 e 15 pessoas ficaram sobre os escombros. Meu Deus. Uma morte foi confirmada. Esse prédio que desmoronou fica em uma área nobre de Fortaleza. Algumas pessoas que passavam nas proximidades ficaram feridas e foram socorridas para clínicas próximas ali ao local. A polícia agora trabalha ali um trabalho ali incessante, né, para tentar localizar mais pessoas e atualizar esses números aí, viu, Stanley? Pois é, Erickson, e aí nós vemos que na região nobre de Fortaleza, lá tá vendo que prédios super elegantes, super bonitos, e mais um daqueles episódios que vai requerer a engenharia civil, pericial, para tentar esclarecer se é que é possível. É, uma perícia minuciosa, né? Uma perícia minuciosa. E os bombeiros atualizaram agora que 8 pessoas já foram retiradas vivas do local. Graças a Deus. Esperamos que mais pessoas possam ser retiradas vivas desse episódio aí que se desenha como mais uma tragédia, viu? Obrigado, Erickson. Pois é. Me dá aí, eu quero perguntar para você o seguinte. Você já baixou o aplicativo do Estado de Minas em seu celular? Já baixou? Pois é, porque nele você acompanha as principais notícias em tempo real. Você acessa conteúdos especiais e pode configurar a leitura do seu jeito. Além de trazer notícias do Brasil e do mundo, o Estado de Minas está intensificando também a cobertura no interior do estado. Tudo isso para te deixar bem informado sobre tudo que acontece em cada cantinho das nossas Minas Gerais. São reportagens exclusivas e em primeira mão para você. Baixe logo e aproveite. É de graça para você, Minas Gerais. Esse aplicativo cada vez mais um sucesso na palma da mão dos smartphones, na palma da mão dos mineiros. Olha, e uma briga por causa de um som alto termina em morte. Erickson Martins, o que é isso, meu filho? Stanley, as pessoas estavam discutindo na porta de um bar quando este homem de camisa branca chega atirando no local. Ele executa uma pessoa que estava ali, vê a arma dele apontando para baixo e ele executa a vítima. Quando ele iria sair, a população ali se revoltou e agrediu esse suspeito, né, de ter atirado, e esse homem está internado em estado gravíssimo. Uma briga inútil, a motivação desnecessária, que é por causa de um som alto. Ele voltou, sacou da arma e ali atirou em direção a essa vítima que estava no bar. Inclusive, ele aponta a arma para baixo, como dá aquele tiro de misericórdia, né? E quando tentava sair do bar, as pessoas que estavam ali, não aceitando, indignadas, né, partiram para a agressão e acabou sendo conduzido para o hospital em estado grave, meu estado. Rapaz, eu não entendi, foi nada. Eu não entendi, foi nada desse sururu aí. Não, é uma briga gratuita. Põe no princípio a imagem para mim, zera a câmera aí, coloca do princípio. Tá, quem é que é quem nessa situação aí? Ó, esse homem de camisa clara, de short azul. Ele está entrando no bar e estava discutindo com a pessoa que estava dentro do estabelecimento. Pá, mas antes de dar o play aí, esse cara de camisa preta tá de companhia dele, não é isso? Esse cara de camisa preta, você vai ver depois que as imagens ele tenta continuam. Ele tenta evitar que ele saque a arma. Tá. Né? Porque ele já percebeu que algo poderia acontecer. Mesmo assim, ele se esquiva desse senhor que está de camisa preta, entra no local, saca da arma e atira várias vezes. Doido!
a vítima não aparece nas imagens. As pessoas que assistem essa barbárie ficaram ali revoltadas e partiram para agressão, né? Pois é, porque o de camisa preta, o cara tentou segurar o cara de camisa clara, o camisa preta entrou no sururu. Rapaz, faltou uma rajada para acabar com tudo. É uma situação lamentável, né, Stanley? Porque é uma briga inútil, por causa de um som, acabou vitimando uma pessoa e levando a outra a ficar internada em estado gravíssimo. Lamentável, viu? Vou falar mais uma vez e não vou parar de repetir. Se tá faltando alguma coisa pra barbárie, tem que perguntar pra presidente Bolsonaro qual que é o que tá faltando pra mim. Porque pra mim já não tem mais nada faltando não, velho. As pessoas estão tirando, como fala, né? Indo pra cima, partindo para agressão por coisas mínimas, né, Stanley? Deixa eu provar. Quer ver? Eu tô balangando bem isso aqui e o nego tá achando que eu não tô falando. E branco também. Vem cá. O irmão matou a outra por causa do quê? Hã? Por causa do quê? Por causa do cachorro que tava latindo. Por causa do cachorrinho. Por causa do cachorro. A briga do cachorro. É, meu filho. Irmão matou a irmã por causa do cachorro. Ah, mas que tava cheio de cocaína na cabeça, matou por causa do cachorro. Pelo menos foi o argumento que ele usou. Tá certo? Agora eu tô mostrando pra você aqui que o cara, porque o bebezinho tava chorando dentro de casa, ele deu 14 facadas. 4 anos. Pra mim é bebê. Meu filho tem 16 e é uma criança. Daniel Neves tem 70, é bebê bombom. O que o meu não vai ser, né? O Daniel Neto tem 76 anos, o Mário chama de bombom, por que o meu não pode ser bebê? Mas vamos lá, o menino de 4 anos de idade, 14 facadas, ainda deu 8 na mulher. Olha, por causa de quê, Erickson? Porque a criança estava chorando. Chorando. Aí agora o som tá alto no meio da rua, o cara vai lá, passa a mão na arma e dá um tiro no outro. Executa, né, Stanley? Ele executou a pessoa que estava no bar. Ah, tem mais. Os caras estão lá no meio da rua, pegam o cidadão de rua e cobram ele de pescoção. Agressão gratuita. Mostrei aqui hoje no programa. Em todos os níveis. Tá faltando o quê para poder decretar a barbárie? Podemos... É aquele detalhe, o último que sair apaga a luz, Stanley. Não, e a diretora falou comigo, se não para a sua elucidação não, porque o bicho vai pegar. Vem cá comigo, Erickson. Um taxista espancado e esfaqueado durante um assalto. As imagens são fortes na tela do Autorosa Alerta, vem. O taxista tenta sair do carro e é agarrado pelos agressores que aplicam chutes e socos em diversas partes do corpo. Depois de alguns segundos desacordada, a vítima se move. Os criminosos percebem, a arrastam pelo calçamento e batem ainda mais. Ferido e desorientado, o taxista tenta ficar de pé e cai várias vezes. Natanael da Costa Souza foi socorrido pelo SAMU e está no Hospital de Urgências de Teresina. Uma mulher, aparentando ser usuária de drogas, chegou até lá e pediu a corrida para buscar o grupo. Já com os passageiros, o taxista saiu em direção ao bairro Itaperu. No meio do caminho, o assalto foi anunciado. Um dos ocupantes, sentado no banco de trás, rendeu o motorista com uma faca no pescoço. A imagem não mostra, mas no momento em que o taxista tentou sair do veículo, ele já tinha um profundo corte nessa região. O 7º Distrito Policial iniciou a investigação. De acordo com o delegado, no carro havia 4 suspeitos. Um deles, de 16 anos, foi pego pela PM minutos após o crime, mas terminou liberado, porque não havia certeza do envolvimento no caso. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos que participaram deste crime bárbaro são todos eles usuários de drogas. E a maioria deles, já estou lhe dizendo aqui, que são menores de idade. A polícia também tenta identificar a mulher que acionou o táxi. Os bandidos levaram o celular e aproximadamente R$400 da vítima. Natanael passou por cirurgia e está orientado. Escapou da morte, mas não do trauma. Natanael é trabalhador, já há mais de ano trabalha comigo. Ele tem 3 filhos, um cara que trabalha para a família dele. Inclusive, quando eu marco algum encontro com ele para ele fazer o pagamento, ele vai com a mãe dele, com os filhos dele. Para mim, quem pratica um crime desse, é a minha opinião. E hoje já se passaram 264 dias da tragédia de Brumadinho. 251 vítimas já foram identificadas e outras 19 pessoas seguem desaparecidas.
Vamos seguir atualizando para você sempre, até quando estarem em buscas sendo feitas, nós vamos atualizar para você, Brumadinho. Gente, criança é tudo de bom, né? Estender a mão a uma criança é uma atitude que não tem preço. Por isso eu te convido a participar da 22ª edição do Teleton. A Maratona Solidária será realizada nos dias 25 e 26 de outubro aqui no SBT Alterosa. Pelo site teleton.org.br você já pode doar qualquer valor a partir de R$10. A meta é arrecadar 30 milhões de reais para a manutenção das unidades da AACD, em todo o Brasil. O Teleton conta com você. Eu tenho certeza que nós vamos ultrapassar essa meta. Participe você e ajude a AACD através do nosso evento aqui do Teleton, tá certo? Posso ir para o intervalo, diretora? Então eu vou para o intervalo e volto já já. A nossa homenagem vai para aquela mulher que morreu salvando a vida de pelo menos 25 crianças no dia 5 de outubro de 2017. Helen Abreu Batista, a professora da creche Gente Inocente, lá de Janaúba. Ela lutou com um assassino que ateou fogo na escola cheia de crianças. Helen morreu com 90% do corpo queimado, defendendo os seus alunos. A professora nasceu em Montes Claros e mudou-se para Janaúba na juventude. Deixou o marido Luiz Carlos Batista, com quem foi casada por 23 anos, e outros 3 filhos. Um deles era um bebê de 1 ano e 3 meses na época do crime. Um exemplo de coragem e amor ao sacrificar a própria vida para defender as crianças e impedir que a tragédia fosse ainda maior. As nossas homenagens aos professores, na pessoa dessa que foi o grande anjo e o grande destaque aí de Minas Gerais nesses últimos 20, 30 anos. Erickson Martins, boa tarde para você, meu irmão. Obrigado por ter feito comigo mais um Alterosa Alerta. Boa tarde para você, Stanley. Boa tarde a todos, em especial aos nossos professores, os nossos educadores. Parabéns. Aqueles que nos ensinam quais as profissões nós teremos como opção, né? Responsáveis por que somos hoje, Stanley. Eu tenho aí boas referências, professores que precisam voltar a serem, na verdade, respeitados do ponto de vista moral, profissional e tudo mais. Não é isso, merecem respeito. Acima de tudo. Tá na hora do agora. Vamos lá? Vamos lá. Então, Álvaro Damião assume agora, quente pelando, e eu vou ficar aqui assistindo. Tchau, Minas Gerais. Um beijo grande, Álvaro, é com você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.